Quando as ofertas começaram a chegar, todas vieram de uma vez. Foi realmente estranho. Eu fui, eu diria, 3 meses com apenas rejeição atrás de rejeição. Eu tive uma oportunidade em Nova York que achei que iria dar certo, e então ela meio que se dissipou. Então eu tive outro candidato muito forte. E sabe, eles me ignoraram. Descobri recentemente que, sabe, havia algumas falcatruas acontecendo com a empresa e o gerente de contratação acabou sendo demitido. Eu queria apenas mencionar casualmente que, sabe, para aqueles que possam estar assistindo, sabe, não se desanimem, não se desencoraje com as rejeições. Você mencionou o Cyber Range e eu fiquei tipo, o quê? Entrei no Cyber Range porque o preço estava muito baixo comparado ao valor, já que eu estava me preparando para pagar. Olá, pessoal. A entrevista de hoje é especial. É com um cavalheiro chamado Frank. Ele era grande no Twitch, fazendo streaming de xadrez e ensinando as pessoas a jogar, o que é muito legal. Ele queria fazer uma mudança de carreira e acabou conseguindo um trabalho realmente legal em cibersegurança que o obrigou a se mudar para um lugar interessante. Ele fala sobre sua jornada, mantendo uma mentalidade positiva ao longo do caminho. Definitivamente, confira e ouça o que ele tem a dizer. Acho que vai ajudar muito. Vamos para a entrevista. Olá a todos, Josh Madacor. Sou um youtuber de cibersegurança e este é o Frank. Ele estava em nossa comunidade cibernética como o Cyber Ranger, e ele tem um histórico interessante. Ele conseguiu um ótimo emprego e veio falar conosco sobre isso. Obrigado por estar aqui hoje. É um prazer absoluto e estou extasiado por ter a oportunidade de falar com você e compartilhar meu sucesso. Sim, eu. Agradeço por isso. Se não se importar, você gostaria de fazer uma introdução sobre você mesmo e talvez falar sobre o seu passado, o que você fazia antes deste emprego e qual é o novo trabalho que você acabou de conseguir? Ok? Bem, meu nome é Frank Johnson e geralmente conhecido como treinador. Eu fui um jogador de xadrez profissional e competitivo, provavelmente por mais de 20 anos, e é dessa experiência que eu venho. Tem alguns aspectos de computação envolvidos, mas quando comecei a ensinar, foi com o tabuleiro tradicional, sabe? Tabuleiro e peças, pessoalmente, com as pessoas. E então, quando a Covid chegou, sabe? Tudo isso se transformou em aulas pela internet. E acabei fazendo transmissões ao vivo, porque eu estava tendo esse grande influxo de alunos, sabe? Antes da doença causada pelo coronavírus, eu ensinava nos sistemas escolares e eu tinha talvez 10 ou 15 escolas onde eu ensinava. E facilmente ultrapassava 300 alunos. Então, Quando. quando a doença causada pelo coronavírus chegou, eu estava procurando uma plataforma na qual eu pudesse, de certa forma, absorver todos esses alunos sem necessidade de curva de aprendizado. E você sabe, todos os vários problemas de tecnologia que eles poderiam enfrentar, etc. E acabei no Twitch, e você sabe, sem tentar ser um criador de conteúdo ou algo assim, você sabe, você sabe, né? Eu preciso ter acesso aos meus alunos e eu precisava continuar a ensinar. E foi um enorme sucesso. Só para adiantar para o final, foi um enorme sucesso. A transmissão no Twitch explodiu, me tornei um embaixador do Twitch, conheci o Chief Executive Officer, todas essas outras coisas. Sabe, teve. Meu rosto em, sabe, o lado de algum prédio em, sabe, Broadway Times Square, seja lá como se chama. E meio que atingi o auge naquele espaço e decidi que era hora de fazer algo diferente. Então, eu diria que em algum momento de 2024 foi uma transição meio lenta. Sabe, eu sempre fui uma pessoa meio nerd, sempre tive interesse em computadores. Eu sempre mexia com computadores, né? Eles nunca foram estranhos para mim, mas eu não sabia necessariamente o que eu queria fazer. E de alguma forma, eu não consigo nem explicar como acabei hum, focando em um Security Plus, mas de alguma forma aleatória, sabe? Eu decidi estudar para o Security Plus. Não faço ideia de como cheguei lá. Fiz o teste em novembro, passei surpreendentemente porque não esperava passar. E então eu pensei, e agora? Então, foi quando eu entrei na internet e comecei a procurar, tentando descobrir, sabe? Ok, tem um Security Plus. Isso serve para alguma coisa? O que que isso significa? E eu me deparei com o seu canal no YouTube. E, claro, havia muitos outros canais no YouTube por aí, mas, sabe, o seu canal no YouTube estava me atraindo.
Na verdade, há algumas coisas que você disse. Vou tentar lembrar de uma delas que realmente causou um impacto, e foi quando você estava. Estamos falando sobre se fazer empregável e não ter que se preocupar com a perda de empregos e todo esse tipo de coisa. Eu podia me identificar com isso. Era como nos velhos tempos, quando eu me importava em trabalhar para os outros. Sabe, eu nunca abordei o trabalho com o aspecto de, oh, meu Deus, sabe, estou em risco de perder o emprego. Eu sempre adotei a abordagem de, não, você me quer, eu sou o que você quer, sabe? E se você decidir por qualquer motivo me deixar ir, sabe, eu vou ter ofertas hoje, sabe? Então, sabe, essa era o tipo de mentalidade de onde eu vinha. Então, sabe, ouvindo você. Eu senti isso, não lembro qual ditado você falou, mas senti a mesma energia. E eu disse, ok, esse cara sabe do que está falando. Isso, Foi um. a conversa interna, eu não estou falando com ninguém em voz alta, mas internamente estou dizendo para mim mesmo, ok, esse cara sabe do que está falando. Então, de qualquer forma, eu fiz o teste e passei. Estou olhando no YouTube, tentando tomar uma decisão, mas não estou tomando ação ou me candidatando a empregos. Estou sendo muito deliberado e eu disse, ok, sabe, eu posso fazer o curso do Josh, ou posso ir a essa convenção, ou posso me preparar para outro certificado da U.M. Você, sabe, essas foram as três coisas que eu ponderava naquele momento e eu literalmente tinha um planilha onde eu estava, apenas, sabe, analisando os prós e contras de qual decisão tomar. E enquanto eu estava fazendo isso, eu meio que estava assistindo seus vídeos em maratona e algo aconteceu. Acho que me deparei com um dos seus vídeos recentes naquela época. Deve ter sido dentro de dias de você transmitindo. E você mencionou o Cyber Range e eu fiquei tipo, é o que é o Cyber? Eu estava. Me preparando para pagar, sabe, uma quantia significativa. Então comecei o Cyber Range e comecei a digitar no teclado. É tipo, o que é isso? O que é esse negócio de Cyber Range? E então eu encontrei o link, porque eu acho que você não tinha anunciado oficialmente naquele ponto. E, Eu me registrei. quer dizer, eu me registrei imediatamente. Eu estava tipo, espere, isso deve ser uma piada, porque eu sinto que, você sabe, Oh, o preço estava muito baixo comparado ao valor que eu esperava pagar. 5 vezes mais do que acabei pagando facilmente em Zeroids. Eu já estava fazendo o orçamento para fazer isso. Então, quando vi isso, apenas aconteceu. Foi meio que um reflexo. No final de dezembro, eu me juntei porque tinha que fazer isso, foi um compromisso. E, sabe, eu sou meio que um aprendiz compulsivo, onde eu simplesmente não paro até saturar o que estou tentando alcançar. Eu praticamente vivia no mundo cibernético, quero dizer, todos os dias, sabe? Eu acordava, eu verificava meu e-mail e o que acontecia nos fóruns no campo cibernético. E então eu voltava para uma das lições e era apenas repetir o processo de novo, e de novo, e de novo. Enfim, acho que estou divagando. Fique à vontade para me perguntar mais coisas. Mas esse é um pouco do meu histórico e de como cheguei aqui. legal, obrigado. E me sinto honrado em ouvir você dizer isso. Eu agradeço isso. E também não sabia que você era tão gigante no Twitch. Isso é realmente louco, na verdade. Eu não sei. Eu ia dizer, eu não transmiti por um tempo, mas você sabe, eu definitivamente fiz. Houve transmissões em que eu tinha de 40 a 50 mil pessoas me assistindo. Definitivamente não dei tempo. Caramba, você estava transmitindo durante. Quando o Gambito da Rainha foi lançado? Ah, com certeza. E você viu muitas pessoas assim, em fluxo? Bem, houve um enorme influxo durante aquele período, porque aquele filme saiu durante a Covid. Muitas pessoas estavam procurando atividades online. Então, sim, houve um grande aumento. Houve um grande influxo de jogadores de xadrez e pessoas querendo aprender a jogar. Você sabe, o tráfego total para todos, eu acho, especialmente no Twitch, estava em alta. Então, Sim, definitivamente, sim. Mesmo que eu tenha tido mais, muito tráfego, tipo, em relação a. Depois da pandemia, eu até tive mais. Foi loucura. sim. Se você não se importa, você quer falar sobre o trabalho que acabou conseguindo? Achei que o título, sendo especial, seria realmente interessante para as pessoas. E também não tenho certeza do quanto você quer revelar sobre isso, então não sei se quero. Contar o título, mais um. Ok. Eu posso tentar falar um pouco sobre o papel. Então, o papel que eu consegui foi um papel de contratado do Dedode, com uma inclinação para a segurança cibernética, atuando principalmente como suporte técnico, analista.
Se isso faz sentido, com foco em pontos finais é o foco particular que eu tenho. Então, como foi revelado na minha entrevista, a expectativa é que eu, você sabe, lide com problemas conforme eles são relatados. Talvez um vírus, talvez uma violação, você sabe, talvez seja o que for, mas eu estarei diretamente lidando com um determinado grupo de clientes nesse sentido. E então, como você conseguiu esse trabalho? Você se candidatou normalmente? Como foi o processo? Ok, então acho que devo dizer que meu processo de candidatura a emprego foi um pouco como uma montanha russa. Agora, entenda, eu passei pelo campo cibernético e eu fiz. Segui suas instruções sobre como se candidatar a um emprego. Você sabe quantos empregos se candidatar, sabe? Como documentar o processo de candidatura na planilha e tudo mais. No entanto, quando comecei inicialmente meu processo de busca de emprego a partir de uma posição de uau, aqui está uma oportunidade que se encaixa diretamente para mim. Então, em vez de apenas, sabe, disparar minha currículo para um monte de empresas, comecei de cara olhando para oportunidades onde senti que era um encaixe direto. Então eu gastei e continuo gastando muito tempo pesquisando a empresa, pesquisando os cargos, pesquisando as pessoas com cargos semelhantes, pesquisando, sabe, quem é o gerente de contratação, sabe, tudo o que eu posso descobrir que possa estar publicamente disponível. Eu realmente tento me aprofundar nisso, até ao ponto de, sabe, obter informações das pessoas no departamento e nas ferramentas sobre as quais eles falam. Então, sabe, se eu vou apenas usar um exemplo aleatório, sabe, se estou olhando para uma oportunidade na IBM e é uma função de analista, e eu posso ir e olhar para pessoas com esse exato título nesse papel na IBM naquela região. Então, vou analisar as postagens deles, talvez no LinkedIn ou em outro lugar, para ver que ferramentas eles estão mencionando. Vou me aprofundar nessas ferramentas e posso incluir uma referência para essas ferramentas, ou um curso, ou algo que eu possa ter feito apenas para obter algum conhecimento no meu currículo. Então eles dirão: ó, sabe, esse cara está familiarizado com essa tecnologia, ou ele está familiarizado com isso, com essa ferramenta, ou sabe, framework, ou seja lá o que for. Então, neste caso específico, para o trabalho que consegui, eu estava em um daqueles momentos de compulsão onde eu disse: ok, não posso me candidatar a todas as oportunidades existentes. Então, eu simplesmente decidi que ia me concentrar no Havaí. Em um fim de semana, decidi que todos os empregos para os quais me candidataria seriam no Havaí. Não. Não me pergunte por quê, é apenas uma das minhas coisas aleatórias que eu faço. Na sexta-feira à noite, comecei a procurar empregos no Havaí e em qualquer lugar por lá. Mas muitos papéis de suporte técnico, de helpdesk, vários salários diferentes e o que mais tiver, sabe? E encontrei este trabalho específico. Ele não se destacou para mim mais do que qualquer outro trabalho. Além do fato de que eles exigiam que você obtivesse sua certificação Certified Information Systems Auditor, sua certificação CompTIA Certified Information Systems Auditor Plus, dentro de 3 meses após o início. E eu disse: isso é interessante, porque eu já tinha meu Certified Information Systems Auditor na época em que me candidatei. Então eu pensei: ok, eu tenho meu Security Plus, eu tenho meu Certified Information Systems Auditor, sabe? A única coisa que não atendia aos requisitos deles era uma autorização de segurança secreta do Departamento de Defesa e uma certificação Linux Plus. E a certificação Linux Plus era dentro de 3 meses. E eu acho que há a possibilidade de obter a autorização dentro de qualquer período de tempo. Então eu disse: ok, esta pode ser uma posição interessante, porque estou definitivamente procurando posições onde eu tenha menos a fazer para poder atender aos requisitos. Então eu me inscrevi sem pensar muito. Na verdade, me inscrevi para algumas posições naquela empresa, ainda assim, não pensei muito nisso. Nesse ponto, eu provavelmente tinha me inscrito em mais de 400 empregos, então eu estava muito familiarizado com a rejeição automática ou você não vai ouvir nada durante todo esse processo. Então, quando eu estava me candidatando ao emprego, né, eu não tinha nenhuma expectativa de que iria conseguir. Que eu iria conseguir uma entrevista ou qualquer coisa desse tipo. Sabe, eu tinha agora me mudado ou me tornado insensível ao antigo processo de candidatura da Universidade do Minho, ao ponto em que não importava se eles respondessem ou não. Eu disse:
Ei, eu. Gosto deste trabalho, parece algo que eu poderia fazer. Vou me candidatar. Eles podem olhar para mim ou não. E olha, E eis que eu consegui. Recebi um e-mail e eles perguntaram: Sabe, você está disponível para uma entrevista? E eles meio que previram uns 2 dias. E, sabe, sendo o geek motivado que sou, respondi dentro de 2 minutos após esse e-mail e disse: Estou disponível, sabe, etc. E então tivemos essa troca de mensagens, sabe, por e-mail, na velocidade de mensagens de texto. E então ela disse: Sabe de uma coisa, você parece que pode estar pronto. Que tal acelerarmos o processo de entrevista para amanhã? Eu disse que não há problema e que aguardarei sua ligação. Foi isso que aconteceu. Ela ligou. Tivemos uma entrevista, conversa muito agradável. Eu diria que foi mais uma conversa e depois acrescentada no final. Foi quando ela me atingiu com todas as perguntas técnicas. Mas nesse ponto, eu já havia construído um rapport, eu já tive a oportunidade de meio que falar, sabe, meu conjunto de habilidades e interesses, etc. Então, isso é tão legal. Isso foi como um processo bastante rápido. Para aquele trabalho, você chegou a fazer uma segunda entrevista? Você só fez uma entrevista por telefone antes de ser contratado ou teve mais etapas? não, foi assim. Tivemos várias conversas, mas eu senti que tinha conquistado a posição cedo, porque ela disse algo como durante uma de nossas conversas. Ela expressou que precisava muito de você na semana anterior e desejava que você tivesse estado presente. Então, em um. Em outra parte de uma das conversas, ela disse, você tem tudo o que estamos procurando. E este trabalho é seu se quiser. Mas Realmente. ela estava realmente hesitante, como se acho que ela já havia sido prejudicada antes, então ela estava realmente hesitante para, eu não quero dizer comprometer, mas era como se, sabe, ela sentisse que alguém iria me agarrar ou algo assim. Era esse tipo de energia, né? Então eu sentia que tinha que tranquilizá-la. Se eu recebesse uma proposta por escrito, não consideraria outras oportunidades. Então foi esse tipo de conversa. Isso meio que me lembra de algo que eu quero, tipo, contar para os espectadores assistindo isso. Na verdade, tipo, então o que você fez? Você não mora no Havaí, certo? Você mora no continente em algum lugar, certo? Então você estava disposto a trabalhar em quase qualquer lugar, já que está se candidatando ao Havaí. Isso é uma grande mudança para quem mora no continente. E isso literalmente funciona. Porque alguns trabalhos são apenas como posso dizer, é você. Você meio que tem mais chances de conseguir um emprego mais cedo do que tarde, possivelmente, tipo, se você estiver disposto a, Tipo, se mudar. ou basicamente trabalhar em qualquer lugar. Meu primeiro emprego em segurança cibernética foi no Havaí, embora eu não soubesse se iria realmente trabalhar lá. Meu primeiro emprego em segurança cibernética foi em Oahu. Então, pode valer a pena ser flexível e disposto a se candidatar fora do seu estado. Eu só queria jogar isso aí porque é realmente importante. Absolutamente, absolutamente. Na verdade, eu meio que entrei nisso, né, no processo de busca de emprego com isso em mente. Eu não me limitei, sabe, só podendo trabalhar na minha área local. Eu sabia, sabe, que eu teria que me mudar se quisesse começar. E então você, já passou pelo processo de liberação, tipo solicitação de fornecimento, aquele longo processo em papel? Estou nesse processo agora. E me disseram que pode levar até 6 meses. E o que posso dizer sobre isso? Ah, sim, absolutamente. Um processo longo. Eu estava extremamente nervoso no começo, incerto. Mas eles forneceram um orientador para mim que simplesmente me guiou e me disse sobre o que não me preocupar e todas essas coisas diferentes. Porque esta é a minha primeira oportunidade em uma autorização de segurança que era ouro. Eu tinha algumas outras perspectivas de emprego que pagavam mais e eram potencialmente mais atraentes, mas obter uma autorização de segurança era um objetivo para mim. Então eu estaria disposto a receber menos e obter a autorização. Então, sabe, aceitar um salário mais alto e não ter isso. Não tenho certeza se isso é bom. Eu fiz exatamente o mesmo. Se você está disposto a trabalhar no Departamento de Defesa pelo menos por um tempo para conseguir sua autorização. Ainda há empregos no setor privado que exigem autorização e oferecem uma quantia considerável de dinheiro. Como a Amazon Web Services e essas, você sabe, organizações que têm contratos com o governo.
Então, sim, eu me lembro agora, tipo, você teve que, tipo, recusar algumas outras posições, certo? Ou algo assim. Certo, Tom? Eu recusei várias posições. Eu estava no processo, eu acredito. Quarta entrevista com a Amazon e eu também, quero dizer, eu também estava no o processo de entrevista com o Google. Eles não sabem que não estou mais no mercado, mas o processo de contratação deles levou cerca de 8 semanas. Então você sabe, pode ser, mas provavelmente ainda pode ser mais 2 semanas antes que eles entrem em contato comigo novamente. Mas quando você sabe, as ofertas começaram a chegar, todas vieram de uma vez, foi realmente estranho. Eu fui, eu quero dizer, 3 meses com apenas rejeição após rejeição após rejeição. E eu tive uma oportunidade em Nova York que pensei que iria aproveitar, e então ela meio que se dissipou. Depois eu tive outro candidato realmente forte, e você sabe, eles me ignoraram. Descobri recentemente que, você sabe, havia algumas falcatruas acontecendo com a empresa e o gerente de contratação acabou sendo demitido. Mas então, eu queria apenas mencionar casualmente que, você sabe, para aqueles que possam estar assistindo, você sabe, não se desanime. Não se desanime com as cartas de rejeição. Você sabe, isso é normal, você sabe. Apenas deixe isso passar por você. Não sinta que você sabe que é você ou que você tem que você sabe, ajustar seu currículo toda vez que você recebe uma rejeição, etc, etc. Se você der o seu melhor e você sabe apresentar o seu melhor currículo honesto. Se você está sendo proativo em relação à escalada, é tudo o que pode fazer. Então, se alguém não quiser, você sabe, é a perda deles. E uma das coisas que observei em algumas dessas entrevistas, etapas de entrevista, é que algumas pessoas estão sendo automaticamente rejeitadas. Não porque a empresa não está interessada, mas porque havia tantos candidatos que eles tiveram um limite. Então, você sabe, eu tive um recrutador que me contatou, eu me lembro muito especificamente, numa sexta-feira, ela me ligou, ela disse: Ei, eu preciso que você se candidate para este cargo. E eu disse, sabe, eu estava no carro. Eu disse, ok, vou me candidatar. Eu me candidatei para o cargo dentro de 10 minutos após aquela conversa. Então eu entrei em contato com ela na segunda-feira para ver o que estava acontecendo. E ela me disse que a vaga foi preenchida dentro de 2 horas após ser anunciada. Sabe? Então isso significa que todos que se candidataram a essa vaga, depois que eles tomaram algum tipo de decisão sobre quantas pessoas eles queriam avaliar, receberam uma rejeição automática, né? Eles podem nem mesmo ter visto seu currículo e você é rejeitado automaticamente. Então, sabe, outra coisa que eu diria é: não tenha medo de se candidatar novamente à mesma empresa. Eu me candidatei a um emprego em um banco, né? Acho que posso dizer isso. 5 vezes. Fui rejeitado 4 vezes antes de conseguir uma entrevista e chegar à terceira etapa. E a entrevista. Com eles depois de ser rejeitado 4 vezes. Então, estava no topo da minha lista de empregos que eu teria preferido. Sim, isso é um bom conselho e uma coisa que você disse que realmente se destacou, que eu digo para as pessoas fazerem. Quanto mais cedo você se candidatar a uma vaga recém-postada, melhor, pois pode atingir o limite de candidaturas. E as pessoas que estão revisando os candidatos tendem a escolher do primeiro lote ou algo assim, porque eles não. Eles não estão atrasados ou preguiçosos, mas não querem lidar com essa enxurrada, entende? Absolutamente, absolutamente. Sim, é bom abater isso. Então eu acho, você sabe, já que você está falando sobre dicas, tem mais uma dica que eu mencionaria. E você sabe, se você passar pelo curso, eu sinto que, você sabe, todo mundo vai saber disso, mas algumas pessoas podem meio que ignorar o ponto. Você sabe, você definitivamente deve se candidatar ao emprego no site da empresa, não clicando no aplicar rápido. Não fique preguiçoso, não fique preguiçoso, não fique preguiçoso. Acredite em mim, não vale a pena, não importa que tipo de caridades eles coloquem na sua frente com o aplicar rápido. A inteligência artificial afirma que você é o candidato ideal. Não clique no aplicar rápido. Se você vê um trabalho que te interessa, o máximo que eu faria é clicar em salvar. E então eu iria para, sabe, o site da própria empresa e seguiria os passos deles. Há muitos benefícios em fazer isso. Primeiro, verifique se é um trabalho legítimo. Em segundo lugar, você pode verificar se eles ainda estão contratando e se a vaga continua aberta no site.
Então, qualquer depósito de trabalho que você estiver olhando ainda pode estar oferecendo essa oportunidade, então você estaria perdendo seu tempo de qualquer maneira. Compartilharei essa dica em particular. Eu salvei um trabalho no LinkedIn e então fiz o processo. Eu me candidatei ao trabalho no site e consegui perceber pelo LinkedIn quando eles estavam se preparando para tomar uma decisão. Porque o LinkedIn me deu uma notificação dizendo: Ei, uma das suas vagas salvas está prestes a fechar, e eu não estava recebendo esse tipo de notificações quando me candidatava diretamente no LinkedIn. Então isso só foi acionado porque a vaga estava salva e estava tentando, sabe, me motivar a agir, estava tentando me fazer agir. Ei, faça login novamente e candidate-se a este trabalho, ou algo assim. Mas eu peguei essa informação para começar a prestar atenção. A publicação está próxima de fechar. Isso significa que eles estão perto de decidir sobre as entrevistas e, com certeza, no até o dia em que a posição fechou. Na noite de terça-feira, recebi um e-mail. Então, você sabe que isso é apenas você sabe, uma dica gratuita por aí que é consistente com, você sabe muitas informações que as pessoas estão dizendo. Entendi, sim, obrigado por isso. Posso perguntar sobre suas credenciais e coisas assim? Como você Mencionou, obrigado. Você tem tipo Security Plus e você tinha CISA Plus ou CISA Plus. Não sei como pronunciar. Você precisa começar a estudar para o Linux Plus. Já terminou o Linux Plus? farei a certificação Linux Plus no sábado. Literalmente, sabe? Eu estou estudando para o Linux Plus agora mesmo. Eu tenho minha prática correta. Aqui então. Sim, mas eu não tenho nenhuma obrigação de passar no teste 3 meses após chegar no local. Mas eu Quero. começar com tudo. Entendi, isso é bom. Eu só quero deixar as pessoas. Desculpe, pode falar. Eu ia dizer então, eu consegui o Security Plus em novembro e depois fiz o CISA em março. Eu acho sim, eu fiz o SSA em março. Então eu passei no SSA em março. Ok, então. Eu acho que 3 meses depois. Sim. E então, para quem está assistindo, provavelmente estão se perguntando como ele está conseguindo essas entrevistas e o que tem no currículo dele. Você possui outros certificados? Você utilizou o currículo do Cyber Range ou possui apenas um? Sim, usei um currículo do Cyber Range. Mas eu fui pesado nos projetos. Obviamente, isso é uma vantagem ao usar o Cyber Range. E você sabe, algumas das coisas que eu digo às pessoas pessoalmente é que você está exposto a ferramentas da indústria. Você sabe, você pode abandonar a simulação de linguagem quando está no Cyber Range porque é realmente ativo. Voltado para a internet, você sabe, pontos finais. Então, se houver um Common Vulnerabilities and Exposures por aí, ou algum tipo de um ataque que as pessoas estão tentando explorar, vai aparecer, vai aparecer. Porque eles não estão procurando, sabe, contra o domínio ou qualquer coisa. Eles estão apenas espalhando spam na internet, tentando ver se algo vai colar. Então, sabe, você pode literalmente estar em uma situação em que está conversando com alguém em uma entrevista e eles estão enfrentando o problema que você enfrentou no campo cibernético. E isso foi. Isso é algo que eu fiz nas entrevistas, assim como tentei. Tentei extrair dos entrevistadores quais problemas eles estavam enfrentando em tempo real. Com o que você acha que eu posso te ajudar? Sabe, estou tentando extrair isso deles. Em vez de, sabe, algumas das minhas primeiras conversas ou algumas das minhas primeiras entrevistas, eu estava tão nervoso que só respondi às perguntas que eles fizeram. Então, sabe, eu tentei, sabe, agora, sabe, na minha experiência posterior com as entrevistas, sabe, eu estou tentando. Estou tentando chegar o mais rápido possível a um estágio onde eu entenda o que você espera que eu faça, o que você espera que eu traga para a mesa. E então eu quero mostrar ou destacar esse talento que eu possa ter nessas áreas específicas. Se tem uma especialidade, se você tem uma especialidade, se você está me trazendo para fazer parte de uma equipe, sabe, eu vou tentar me destacar. Sabe, qual é a experiência geral da equipe, sabe, para que eu não gaste muito tempo falando sobre habilidades comuns da equipe. Sabe, eu quero, sabe, me aprofundar na minha especialidade. Vou abordar essas habilidades para que eles entendam que eu sou proficiente e posso fazer qualquer coisa que eles estão fazendo. Mas quero me aprofundar nas áreas em que eles podem querer se apoiar mais em mim.
Sinto que você está literalmente jogando xadrez. Mas como em entrevistas eu estava tipo, caramba, ele está jogando xadrez, mas você literalmente joga xadrez. Aí está. Sim, isso é realmente impressionante. Eu não penso tão à frente. Então isso é como realmente, eu me sinto surpreso com isso. Isso é como realmente ótimo, conselho e como realmente bom, eu acho, estratégia. Então você se preparou de verdade para as entrevistas estudando ou ficou bom apenas fazendo várias delas? Foi uma combinação? Então essa é uma boa pergunta. Eu utilizei um processo, onde? Porque eu me candidatei a tantos empregos, eu meio que queria garantir que toda vez que alguém me pegasse no telefone, eu desse o meu melhor. Então, o que eu fiz foi começar a me candidatar a empregos que eu sentia que seriam muito simples, que, você sabe, eu realmente não queria, sabe? Eu só queria conseguir alguém no telefone para falar comigo, sabe? E eu iria, sabe, testar minha comunicação, testar como responder perguntas e esse tipo de coisa. E então, sabe, basicamente me permitir errar, porque eu sabia que essa não seria uma situação importante. Então, eu acho que eu meio que, sabe, você poderia dizer entrevistas simuladas, mas eu não fiz entrevistas simuladas com empresas reais, reais. Droga, então eu não queria pegar um trabalho que iria me pagar US$ 15 por hora ou o que seja, sabe? Mas se você quiser me ligar e responder a um currículo a US$ 15 por hora, eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Mas você vai descobrir e eu vou descobrir que, sabe, esse não é o papel para mim. Mas Ao menos conseguimos ter uma conversa e, sabe, me deixa mais confortável. Então eu meio que fiz isso muitas vezes para tentar me salvar de estragar uma oportunidade que eu realmente queria. Isso faz sentido? sim, isso faz sentido. Essa é a melhor maneira de fazer isso. Eu acho, tipo, prática ao vivo. Prática ao vivo. Certo. Então, e eu acho, para acrescentar a isso, em termos de preparação, eu fiz. Passei descrições de trabalho pelo chat GPT e, você sabe, conectei meu currículo, você sabe, ao prompt de chat para ver quais possíveis perguntas de entrevista poderiam surgir e revisar essas. Mas você sabe, meu processo em particular, eu fui muito deliberado com o tipo de empregos que eu estava procurando. Você sabe, então, no meu escritório, eu teria colado nas paredes descrições de trabalho ou anúncios de emprego literais dos papéis que eu queria. E eu disse: Ok, sim, eu sei que este trabalho já foi preenchido, mas ainda vou trabalhar para garantir que posso satisfazer todos os requisitos. Assim, quando essa vaga surgir novamente, serei o candidato ideal. Eu realmente não estava esperando, sabe, conseguir um emprego tão bom, tão rapidamente quanto eu consegui, sabe? E eu estava preparado para isso. Sabe, continuar aprimorando minhas habilidades, sabe, com a esperança de quando o emprego certo estivesse disponível, eu estaria pronto e no lugar certo, mas tive sorte. E, sabe, com tudo o que está acontecendo no mundo, sabe, ter a chance de um emprego com patrocínio de autorização de segurança no exterior, eu não podia acreditar. Sabe, eu realmente coloquei. Sim, e eu quero falar sobre como você disse que teve sorte e tudo está relacionado à sorte. Mas você tem que, tipo, fazer esse trabalho para se expor à sorte, certo? Você tem que, tipo, meio que criar sua própria sorte. E você estava fazendo muito, e talvez tenha sido sorte que o trabalho estava lá e você ouviu. Mas como você fez muito para, tipo, até mesmo chegar a este ponto. Então, basicamente, para quem está assistindo, tudo é uma questão de sorte. O fato de você poder atravessar a rua sem ser atingido por um carro envolve algum nível de sorte, não acha? Mas para tipo, quanto mais preparação você faz pra si mesmo, maior será a sorte que acho que você vai ter. Ou, tipo, o maior potencial. Não sei como dizer, tipo, quanto maior a chance que você tem de, tipo, aproveitar a sorte quando ela vem ao seu encontro. É basicamente o que você experimentou, pois estava fazendo muito e então encontrou algo bom. Terminou, certo? Sim, sim, isso é realmente incrível. Posso perguntar sobre, tipo, você fez isso. Você mencionou que estava analisando descrições de vagas para se aprimorar e se preparar melhor para oportunidades de trabalho. Você meio que. Não tudo na descrição do trabalho, mas você meio que escolheu algumas coisas. Então você seria capaz de praticar e estudar e coisas assim?
Bem, então sim, houve um processo. Basicamente, o que eu fiz foi, ó, eu peguei meus 15 principais. Digamos que eu tinha esse interesse em 15 empregos principais e eu os espalhei na minha parede, literalmente, sabe, em uma linha horizontal. E então eu peguei o marcador de texto e destaquei as habilidades que eram consistentes em todos os 15 empregos. E então eu comecei a focar nessas habilidades. Eu disse, ok, eu ficaria feliz em ter todos esses empregos, sabe? Mas sabe onde está o denominador comum, sabe? E então, o que é, sabe? Alguns empregos vão ser orientados para o Google, outros para a Amazon, e eu serei orientado para a Microsoft. Sabe, eu tenho que tomar uma decisão porque não tenho a capacidade para ir, sabe, aprender tudo, sabe? Então, estou procurando os denominadores comuns e dizendo, ok, sabe, o que vai me tornar atraente, o que vai me tornar o mais atraente contra a maior quantidade de todos esses empregos. E essa foi a abordagem que eu tomei. E nem sempre foram necessariamente laboratórios. Às vezes eu iria, sabe, pesquisar como bloquear, sabe, um roteador específico. Digamos que eu vi que eles tinham uma tecnologia específica, como um roteador de uma determinada marca, por exemplo. Eu iria pesquisar os problemas mais recentes daquele roteador. Então, quando tivemos uma conversa em uma entrevista e eles começaram a me fazer perguntas sobre, sabe, você tem alguma familiaridade com essa tecnologia? Eu não, sabe, eu não mentiria sobre qual era a minha experiência, mas eu falaria sobre quais eram os problemas conhecidos com aquele roteador específico e como bloqueá-lo com base, sabe, nas últimas vulnerabilidades que estavam lá fora, sabe, que é meio que tocar nelas de uma maneira sensível, porque, sabe, esses são problemas com os quais eles vão conseguir se relacionar em tempo real. É como se o cara estivesse ciente do Common Vulnerabilities and Exposures que saiu há 2 dias. Então, sabe, ele pode não ter, sabe, 6 meses ou 9 meses de, sabe, experiência com essa ferramenta específica, mas ele está atualizado o suficiente para saber quais são os vetores de ataque neste espaço. Ah, desculpa, continue. Não, isso é o tipo de coisa que eu faria em relação a, sabe, reforçar nessas áreas. Não seria. Não faria sempre um laboratório. Entendi. Isso é realmente. Fazer isso indica que você já é bom, por falta de uma palavra melhor, como eles. Ter feito isso significa que você será capaz de fazer todas essas outras coisas também. Eu acho que é tipo, isso não é algo que eu gostaria sequer de pensar em fazer novamente. Então, pessoas assistindo, tipo, apenas, você sabe, prestem atenção no que ele está dizendo. É tipo, é xadrez e também, tipo, a coisa sobre a qual você está falando, alinhando as descrições de trabalho e encontrando semelhanças entre elas. Isso é, tipo, é literalmente o que eu fiz quando projetei o curso Meu Tecnologia da Informação e o Cyber Range. Eu tentei chegar ao máximo, tipo, o menor denominador comum que está na maioria dos empregos, e eu tento, tipo, ensinar essas coisas. Porque é assim que você. Isso é um desvio. Isso é apenas como você acelera a obtenção de um emprego. Se você tentar, tipo, focar nas coisas que, tipo, todo mundo está meio que fazendo, certo, você. Derivamos algo parecido. Tô muito impressionado. Sim. Legal, sim. Então posso perguntar. Eu acho que talvez duas perguntas, uma relacionada à área cibernética e outra que acredito não ser. Para quem está assistindo e considerando ingressar no campo cibernético, o que você diria? Existe alguma parte específica desse tópico que você recomenda prestar mais atenção? O que você acha que as pessoas deveriam focar em relação a estágios ou laboratórios para obter o máximo de aprendizado e experiência? Então, para mim, a vitória com o Cyber Range foi a exposição nos laboratórios, as ferramentas, exposição ao Microsoft Endpoint, exposição ao Azure Sentinel e o que mais? Isso é uma grande vitória. Naturalmente, você pode ter acesso a essas ferramentas por conta própria, mas sabe, pelo preço que estamos pagando pelo Cyber Range, realmente não tem como superar. Você sabe, eu acho que isso é para mim, isso é uma grande vitória. E então você pode se conectar a isso. Ter colegas que estão passando pelo mesmo material e poder fazer perguntas, trocar ideias, você sabe, compartilhar descobertas e esse tipo de coisa. Você pode não ter essa capacidade. Quando você está montando o seu próprio laboratório em casa ou está fazendo isso sozinho, então você tem esse aspecto. Para mim, definitivamente foram os laboratórios.
há outro valor também. O estágio, eu admito, no início foi um atrativo, mas no minuto em que entrei, sabe, eu realmente esqueci do estágio. Apenas, Ah, sério. sim, eu poderia apreciar o estágio, mas eu sabia e ainda digo, entendo o valor de poder dizer a alguém que, ei, estou trabalhando diretamente no Azure agora. Quero dizer, eu fiz isso em uma das minhas entrevistas. Compartilhei minha tela e simplesmente fiz login direto e, sabe, executei um custo query language, sabe? Em tempo real. Sabe o que você quer de mim? Eu. Estou tentando explicar o que estou fazendo aqui, mas vamos apenas mostrar a você. Eu fiz isso em uma das entrevistas, então Isso é incrível. Isso é realmente uma coisa muito legal de se fazer. Recomendo que as pessoas curtam, compartilhem a tela e mostrem seu portfólio, se fizer sentido. Você fez, tipo, para os espectadores. Tipo, às vezes a gama cibernética é violada, o que é proposital. Tivemos uma violação russa no mês passado. E então, tipo, eu esqueci, acho que alguém da China, tipo, entrou em uma máquina há alguns dias atrás. Você fez isso? Você fez algo relacionado a isso no mês passado? Ó, você gostou como eu estava? Eu estava. eu definitivamente me envolvi nisso, né? Foi muito emocionante. Você sabe, daí antes dessas violações muito públicas, extensas, você sabe tudo o que eu estava fazendo no meu portfólio era qual é a palavra? Eu nem consigo pensar na palavra que quero usar, mas não real, sabe? Eu consegui desenhar toda essa linguagem simulada. Essa é a palavra que estou procurando, simular. Eu consegui largar toda essa linguagem depois dessas violações e eu realmente me aprofundei nisso. Você Sabe? prestando atenção. Havia eu acho que era da Coreia do Sul, um cara que entrou e isso realmente chamou minha atenção em particular, porque eu consegui ver os comandos que ele estava digitando e eu pude ver que ele estava testando para ver se você sabe, algumas das VMs eram vulneráveis a diferentes explorações. Então, para mim, tentar pensar como uma pessoa que está passando pelo sistema e vendo o que, que eles estão procurando, foi simplesmente muito emocionante. Era como se fosse um filme e eu estou voltando, eu estou indo para trás. Eu sei que gastei algo como 10 horas revisando 800 linhas de comandos daquele incidente específico, Sozinho. Então, sabe? Isso foi emocionante e também me ajudou. Isso também me ajudou a definir onde no espaço da segurança cibernética eu queria atuar, porque, sabe, para mim, se isso foi divertido lidar com isso, há outros aspectos da chamada segurança cibernética onde eu realmente não acho divertido. Sabe, mudar as senhas das pessoas, sabe, senha bloqueada, sabe, isso realmente não é tão interessante para mim. Mas sabe, ver o que está acontecendo com a violação foi muito, muito interessante e pesquisar o que esses comandos faziam e sabe todo esse tipo de coisa foi muito emocionante e procurando ver onde que estava o movimento lateral e onde tudo isso estava. Isso foi a cereja do bolo e não sei se você vai conseguir isso. É a mesma experiência com seu próprio laboratório em casa. Você poderia fazer algo, mas talvez não saiba o que. Então, sim, alguém vai invadir. Mas pode ser difícil de ver, certo? Se você não tiver um defensor para isso. Você pode verificar os registros no computador, mas o hacker provavelmente irá apagá-los imediatamente, assim como eles estão apagando os blogs. Absolutamente. Isso é. parte da emoção. É como você, é só. Você é como a câmera de segurança observando o que está acontecendo. É só que é meio emocionante. Sim, é selvagem. Sim. E então a outra pergunta que eu queria fazer é: não relacionada a isso, ao campo cibernético, ou a mim, ou algo assim. Mas você fez? Você usou algum outro material de estudo que achou realmente útil, como o Hack the Box ou algo similar? Isso? Não, ok. Não, eu não fiz. Não fui com o Hack the Box. Muitas pessoas estavam me puxando para o Hack the Box e todo esse outro tipo de coisa. Sabe? E minha posição é essa, sabe? Essa é uma opinião polêmica. Sabe, eu vou me inclinar para, sabe, ferramentas comercialmente disponíveis que a indústria está usando versus um ambiente simulado o dia todo. E eu entendo, sabe, essas plataformas que, sabe, meio que ajudam a aprimorar suas habilidades dessa maneira são atraentes se você não tem acesso a algo assim. É aqui que o valor do campo cibernético entra em jogo. Se mais pessoas soubessem que ele existe, seria diferente.
Você sabe, o programa do Josh, sabe, não haveria motivo para estar dentro se o Hack the Box não existisse. Essa plataforma poderia ser uma opção viável, mas simplesmente não há como, sabe, comparar. Eu não vou e não quero chamar isso de brinquedo, sem ofensa ao Hack the Box, mas eu não vou escolher uma opção de jogo quando tem o negócio real, o disponível aqui. Então, não, 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 não. E não saberia se tivesse que começar de novo, eu ainda não faria isso. Não me importo com qual busca você tem saindo daí. Entendi. Obrigado por dizer isso. Sobre hackear, é bom se você está praticando de forma ética. Eu nem quero entrar nesse assunto porque não é algo que me interessa. Eu não usei muito, mas sei que é bom pra, tipo, praticar, tipo, metodologia OffSec e, tipo, adquirir essa memória muscular pra essas coisas. Eu entendo o que você quer dizer, pois eu escolhi o Tenable como gerenciamento de vulnerabilidades. Porque esse é o mais usado. Eu gosto desse de qualquer maneira, mas é o mais usado e eu escolhi. Sentinel é como, não acho que seja o módulo de identidade de assinante mais usado, mas é fácil de usar e está em muitos lugares. Cada vez mais pessoas estão usando devido à facilidade de configuração. Eu escolhi todos esses. O que é isso? As ferramentas comerciais de propósito. Só porque você sabe, isso vai acertar a palavra-chave no currículo e deixar as pessoas felizes. E eu não sei se você sabe, que tem uma recente, literalmente, o recente certificação do Departamento de Defesa que acabou de sair no Sentinel. Sério, vai haver um aumento na demanda nesse espaço em particular. Legal, caramba, que sorte. Eu tive alguma sorte bem aí, então. Isso apenas. Então. Isso ocorreu em 48 horas. Ah, sério, deixe-me, tipo, fazer uma nota pra isso, pra que eu possa verificar mais tarde. Estou aprendendo muito nesta entrevista, obrigado. E a propósito, para os espectadores que estão, tipo, assistindo a isso, nós não nos preparamos um para o outro para esta entrevista. Não sei se parece, mas é apenas realmente casual como fazemos. Faço anotações quando ele diz algo e depois questiono sobre isso. Obrigado por aguentar isso. Sim, está tudo bem. Bem, então apenas a última. Eu também gosto de ir um pouco longe. Mas você tem como alguém que tipo mudou de carreira do xadrez para a segurança cibernética, o que que é loucura? Você tem algum conselho para as pessoas que estão assistindo, que podem seguir seus passos, como dicas de mentalidade que podem ajudar, Conselhos de mentalidade. ou qualquer coisa? Quer dizer, os conselhos de mentalidade são bons. Para mim, eu diria que abordaria a mudança de carreira com a posição de saber que você está tentando melhorar a si mesmo. Então, não há barômetro ou julgamento que você possa ter contra outras pessoas. Ou sabe o que mais? É o seu conhecimento que está mudando? É a sua experiência? Então você não precisa se preocupar com o quão rápido ou quanto tempo alguém levou para realizar algo, quanto tempo levou para aprender algo. Nada disso. É a sua capacidade de processar e digerir a sua própria jornada, as suas próprias informações na sua jornada. Então eu começaria com isso. E a segunda coisa que eu diria é escolha um lugar. Quer dizer, a cibersegurança é meio que como a medicina, sabe? Experimente, descubra o que é naturalmente adequado para você, o que parece bom. Se houver algum material por aí que você possa ver um dia na vida, explore esses. Olhe, procure por testemunhos de pessoas que realmente estão nos papéis, não a ralé que está tentando vender um sonho impossível. Busque pessoas que de fato estejam atuando nessas funções. Uma das coisas que eu fiz muito no LinkedIn quando estava construindo minhas conexões e fazendo networking, conforme, né, você sabe, a recomendação do Josh comecei a evitar me conectar com pessoas que estavam na mesma jornada que eu, porque isso preencheria meu feed com todos tentando fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. E isso não era o que eu precisava no meu feed, eu precisava ver informações no meu feed que iriam me fazer crescer. Então comecei a me conectar com pessoas que estavam realmente ativas em seus papéis. Comecei a procurar pessoas que eram, na verdade, analistas Security Operations Center ou tinham algum tipo de papel em cibersegurança que me interessava. Pessoalmente, né, eu tenho mais interesse na defesa da equipe azul do que na ofensiva.
Então, eu olharia para recrutadores técnicos que se especializam em contratar profissionais de cibersegurança. Eu olharia para recrutadores técnicos que se especializaram em contratar liberados, profissionais de cibersegurança. Eu me conectaria com eles, olharia para cibersegurança, supervisores, sabe? Portanto, se alguém disser que está contratando para uma vaga, isso não significa que você deva se candidatar a essa vaga específica. Mas deixe-me entrar no seu radar, deixe-me. Vamos construir um relacionamento onde eu possa ver que tipo de coisas que você pode estar interessado. Porque pode ser uma postagem que venha daqui a 2 meses, sabe? Que pode desencadear todo um processo para mim. Então, assim que comecei a fazer isso, comecei a ver um nível totalmente diferente de conteúdo nos meus feeds, sabe? Então, isso é algo que eu faria e acho que é importante. Quando você está tentando, sabe, encontrar o seu espaço dentro do domínio, seja ofensivo ou defensivo, você quer fazer os dois. Se você está interessado em testes de penetração, se você está interessado em redes, sabe, seja lá o que for que você, sabe, possa achar interessante. Você pode não necessariamente saber disso no início, se estiver mudando de outro campo ou outra disciplina, mas sabe, meio que brinque, sabe? Se tiver a chance de acompanhar alguém ou fazer perguntas, principalmente se vir pessoas falando que estão fazendo laboratórios, faça algumas perguntas. A maioria das pessoas estará aberta a compartilhar um pouco sobre sua experiência. Legal, eu adoro isso. E quando você está tentando descobrir o que quer fazer, tem muita coisa gratuita. Você pode experimentar muitas coisas e terá uma noção do que não gosta, como coisas da equipe vermelha, que eu realmente não gosto também. Eu tentei hackear a caixa e fazer algo ofensivo como OffSec, me esforçando bastante nisso. Para conseguir o Offensive Security Certified Professional foi meio divertido, eu consegui fazer. Não passei no Offensive Security Certified Professional, mas isso me direcionou para a equipe azul e consegui um trabalho na área de defesa. Então você há muitas coisas para tentar e isso é realmente absolutamente ótimo e ótimo conselho. Então, obrigado por todas essas. Agradeço sua presença aqui. Essa é realmente uma ótima entrevista. Tenho certeza de que as pessoas vão assistir mais de uma vez. Então, muito obrigado por compartilhar tudo. Você tem, não, obrigado redes sociais? Obrigado. Eu agradeço. Redes sociais. Eu tenho redes sociais, mas estou me preparando para um trabalho muito secreto, então não sei com que frequência estarei postando. Ok, então sim, está tudo bem. Sim, se você quiser, você. Pode seguir meu tweet. Mas, sabe, eu realmente duvido que eu vá transmitir lá tão cedo. Não sei se vou postar nas redes sociais. Se eu postar, será no Cyber Range, então entre lá. Obrigado. Eu não disse a ele pra dizer isso. Sim. Obrigado, mas sim, eu me juntei de qualquer maneira. Sim, muito obrigado. Manteremos contato, eu falarei com você. Era como mandar mensagem direta um para o outro, e estou animado para ver como será seu trabalho quando começar. Talvez no futuro, se você se sentir bem, podemos fazer outro desses. Ou te vejo em uma das reuniões semanais. Absolutamente. Legal. Sim, obrigado. Intervalo. Obrigado.